Gente, vamos à nossa segunda aula de funcionais lineares e o espaço dual. Vamos recapitular um pouquinho aqui o que a gente viu na primeira aula, né? Bem rápido, para a gente seguir logo no. A gente definiu, né? O que eram funcionais lineares, tá? Então era basicamente o seguinte, né? Se você tem um espaço vetorial V, né? De dimensão finita n, tá? Você vai ter associado a ele um espaço que a gente chamou de espaço dual, e ele também tem dimensão n, certo? De funções lineares que transformam V num elemento de K, tá? Naturalmente, V é um espaço vetorial sobre K, tá? Ela poderia ser, por exemplo, o R3, né? V poderia, né? Um exemplo seria o R3, por exemplo, e o K, o próprio R, né? Poderiam ser complexos também, tá, pessoal? Todo field aí é. Bom, enfim, então se você tem um espaço vetorial V dimensão finita, n, você vai ter associado a ele o espaço dual. Esse espaço dual, enquanto que V é um espaço que tem vetores, vamos botar aqui assim, né? Enquanto que os vetores, né, pertencem a V, os funcionais lineares vão pertencer ao espaço dual, tá? Naturalmente, isso vai acontecer. V estar é um espaço vetorial se você puder definir, né? E isso é sempre possível, é claro. é, Essas operações aqui, a soma de funcionais e o produto de um funcional por um escalar, tá? Isso é direto, essa definição, padrão. Então, a gente consegue transformar o espaço dos funcionais lineares também num espaço vetorial, né? Interessante. Então, se você tem um espaço vetorial V, né? O espaço dos funcionais lineares, ou seja, as funções lineares que levam V em K, também é um espaço vetorial de dimensão n, tá? Então ele vai ter as mesmas propriedades, vai ter base, vai ter tudo isso, certo? Aqui você tem vetores e aqui você tem funções que transformam esses vetores em números. E eles têm uma estrutura muito semelhante. A gente deu exemplos aí, tá? Tem muito mais exemplos, tá? Vocês se reportem aí ok? A gente viu também, né, que é natural, né, normalmente a gente associa, né, as componentes de um V a uma matriz coluna, né? A gente associa as componentes de V, né, de V1, V2, até V, a gente associa a uma matriz coluna. E no caso dos funcionais lineares, né, a gente normalmente associa, né, ele a uma matriz linha, né, levando em consideração que a gente vai poder escrever esses funcionais lineares assim, né, pessoal? Se você tem um vetor cujas componentes é x1, x2, ali eu botei v, mas vou corrigir aqui, né? Usar o padrão que a gente está usando aqui. Não tem nada errado, né? Só para ficar em. Eu gosto que a notação fique sempre. Bom, se as componentes são essas, né? E- Então, o funcional linear ele vai poder ser escrito assim, tá? Dessa maneira, um A1 x1 mais um A2 x2, porque isso aqui é a forma linear padrão, né? Então, isso é equivalente, né, a uma matriz linha A multiplicada pela matriz coluna, que é o padrão que a gente escolheu para os Vs. Então, assim como a gente associa o V a uma matriz coluna, a gente vai naturalmente associar os funcionais a uma matriz linha, né? A um vetor linha desse tipo aqui. Tá claro que definindo os coeficientes A1, A2 até a N, a gente definiu o funcional, né? Bom, há uma maneira de trabalhar nos funcionais lineares, né? Ele é um espaço vetorial igual em todos os aspectos algébricos, idêntico ao outro. Então ele vai ter base, vai ter tudo isso. Uma base, um espaço dual vai ter uma quantidade enorme de bases, né? Mas uma base interessante é uma base que se associa a uma base pré-estabelecida lá no espaço vetorial V.
A gente chama essa de base dual. A gente viu aí a base dual, né? Ela é definida assim, né? Digamos que se alfa é uma base de V, né? O conjunto alfa estrela, com esses funcionais que a gente vai definir agora, φ1, φ2 até φn, tá? Vai ser uma base do espaço dual. Então a gente define ele assim, através do delta de Kronecker, né? Φi, né? Φ1, quando é aplicado em VJ, ele é o delta de Kronecker, ou seja, ele é 1 se I igual a J e zero caso contrário. Então, pessoal, né, vamos ver assim como é que funciona essa definição assim, né? Olha só, o φ1, ele fica definido como você tem a imagem de uma base. Então, a imagem que a gente define é essa daqui, ó. 1 dá 1. 2 0 qualquer diferente dá zero. O φ2, só no V2 que vai dar um, o resto dá zero. O φ3, só no V3 vai dar um, o resto vai dar zero. Até que o φn, só no Vn vai dar um, no resto vai dar zero. Então a gente conseguiu definir através do delta n funcionais lineares, tá? Muito simples, que vão formar a base dual. A gente demonstrou na aula passada, né, que realmente esse conjunto, né, dos funcionais φ1, φ2 até φn definidos pelo delta de Kronecker, eles geram um espaço V, estrela, né? E realmente eles são Li. Portanto, vão formar uma base. O que que eu quero dizer com isso? É que todo funcional linear, né, lá do espaço, vamos colocar aqui, né? O que eu quero dizer com isso é que um funcional linear, vamos colocar aqui, um funcional linear genérico, ele vai sempre poder ser escrito assim, né? Ó, como um A1 φ1 mais um A2 φ2, tá? De maneira única, né? Porque é uma base. Mais um AN φn, certo? Um funcional genérico lá de V estrela, ele vai ser escrito como combinação linear da base dual, tá? De maneira única, tá? Lembrando que toda a base é ordenada, tá, gente? Aquele mesmo papo que nós vamos ficar falando sempre desse mesmo assunto. Esse lembrete chato. Bom, então tá aqui, né? Pelo que a gente viu, né? Um funcional será escrito de modo único, como combinação linear da base dual, dessa forma aqui, o que a gente acabou de falar lá, né? E como o alfa é uma base lá de V, né? Um vetor V vai ser escrito assim, tá, pessoal? Como K1 V1 mais K2 V2 mais Kn V'. Então, olha só, um funcional é escrito assim e um vetor é escrito assim. Agora, olha só, pela natureza da base dual, aqui que está um pulo do gato muito interessante, pela natureza da base dual, φ1 de V é K1, ou seja, é o coeficiente, repara, porque φ1 de V ele vai pegar o V, certo? Então, quando ele aplicar em cima do V1, ele vai dar 1. Quando ele aplicar em cima do V2, ele vai dar zero. Quando ele aplicar em cima do V3, ele vai dar zero. Então, ele só vai pegar, ó, quando eu aplicar o φ1 em cima de V, ele vai dar K1 vezes 1, tá? Quando eu aplicar o φ2 em cima de V, ele vai dar K2 vezes 1. Então, ó, φ1 de V é K1, φ2 de V é K2, φn de V é Kn, tá? E, por outro lado, o φ genérico aqui, quando eu aplicar ele a V1, repara, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, no φ2 essa parte tudo vai dar, a única parte aqui vai dar φ1 de V1 que vai dar 1, ou seja, o A1. Ou seja, quando eu aplico um funcional genérico, né? Em cima do V1, eu obtenho o primeiro coeficiente dele. Quando eu aplico ele em cima do V2, eu encontro o segundo coeficiente A2. Isso permitiu provar, né, o teorema 2. Ele diz o seguinte, então que V, né, um vetor V lá, ele vai poder ser escrito como φ1 V, V1, φ2 V, V2, φ3 V, V3, φn V, Vn. Aqui faltou um maisinho aqui, né, pessoal? φnv, Vn. E um funcional, ele vai poder ser escrito como φ de V1, φ1, né? Porque φ de V1 é o A1, φ de V2 é o A2. Então, φ de Vn, φn, tá?
Então, desse resultado, vamos listar aqui né? Então, no espaço V, né, a base é V1, V2 até Vn. No espaço dual, a base dual é φ1, φ2 até Φn, relacionadas pelo delta de Kronecker. O V de alfa, tá? Portanto, vai ser o φ1, que a gente acabou de ver aqui em cima, φ1 de V, φ2 de V, φ3 de V. E o φ de alfa, agora, pessoal, deixa eu fazer uma coisa aqui, né? Deixa eu explicar uma coisinha aqui. Aqui, né, é um abuso de linguagem, né? Naturalmente, aqui a gente deveria ter escrito o alfa estrela. Mas, em geral, a gente não faz isso porque a notação fica muito carregada, tá certo? Quando a gente sabe que é o funcional, a gente está sabendo que é alfa estrela, tá? Mas a gente costuma deixar só o alfa mesmo, tá? Eu deixei o estrelinha aqui só para lembrar. Mas quando você vê um funcional escrito na base alfa, tá claro que ele está relacionado à base alfa estrela, tá certo? Então não se coloca geralmente o estrela, embora possa colocar. É só para a notação não ficar muito pesada, tá? E acabar ficando muito símbolo. O nosso cérebro, ele, quando você tem uma notação supérflua, certo? Ela tende a perturbar em vez de ajudar. Mas, de qualquer maneira, mais ou menos esse é o padrão, tá? Mas não estaria errado você escrever, né? O estrela aqui em cima. Então, vamos lá. O V de alfa é o φ1 de V, φ2 de V, φn de V, né? E o φ de alfa star é o φ de V1, φ de V2, φ de V3, tá? Nota que V é um genérico do espaço vetorial V e o φ é um genérico, né, dos funcionais lineares de V estrela, do V dual. Tá? Então, essas fórmulas aqui são muito interessantes, muito importantes para a gente vai ver. Né? Então, mais uma vez, tá, pessoal? Um novo. Ó, então, a gente viu que, né? Se a gente, lá em V, a gente tem a base alfa, certo? E uma base beta, lá em V. Então, se eu trocar da base alfa para a base beta, tá? Se eu estou na base alfa e resolvo escrever tudo agora na base beta, então a nossa base alfa é os nossos VIs, tá? E a nossa base beta é os nossos WJs. Se a gente quiser mudar de base, a gente vai utilizar a matriz mudança de base, né? Olha só, ela muda da base alfa para a base beta. Desculpe. Então, vai ser as representações matriciais de um vetor genérico V na base alfa vão se relacionar com as representações matriciais do mesmo vetor na base beta através dessa expressão aqui, onde a gente utiliza a matriz mudança de base, que muda da base alfa para a base beta, certo? Bom, agora a gente faz a seguinte pergunta. Ó, se a gente mudou da base alfa para a base beta, então aconteceu lá no espaço dual, também aconteceu uma mudança de base, né? A gente estava na base alfa estrela, na base dual a alfa, e mudou para a base beta estrela, a base dual a beta. Então a gente vai chamar aqui a base alfa estrela de φ, né? Que a gente estava. E a base beta estrela eu chamei de sigma j, tá? Então tá claro que lá a Φ e a VJ, digamos assim, né? Elas se relacionam lá pelo delta de Kronecker. E aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui, essa daqui é a base, a sigma J, né, de B estrela, são as duais aos WJ da beta, tá? Então, agora a gente quer saber o seguinte, ó. Lá nas componentes dos vetores, nós temos essa expressão aqui, né? Que é a mudança de base, certo? Nós temos essa expressão aqui que é a mudança de base, tá? Agora a gente quer se perguntar o seguinte: e como é que fica a mudança de base lá na base dual? Lá nas bases duais. Ou seja, se eu tenho lá φ alfa, né? Quem é que troca para a base φ beta? Lembrando que é beta estrela, né? E que é alfa estrela, né, pessoal? Não vou falar mais nisso, tá, pessoal? Para não encher o saco, tá, gente? Mas vocês sabem, né? Ih, pagou uma. Vamos deixar aqui. Tá, então a pergunta é: quem é que faz essa tradução aqui? Será que é a mesma matriz? Bom, vamos ver. Então, vamos lá. Novamente, vamos listar tudo aqui, tá, pessoal? Ó, Φ de alfa,
né? É φ de V1, φ de V2, certo? Φ de Vn. V de alfa é φ1 de V, φ2 de V, φn de V, né? Então, lá na base beta, né, o φ de beta é φ de W1, né? Φ de W2, φ de Wn. É tudo igual, tá, pessoal? E o V beta é o sigma 1 de V, sigma 2 de V, sigma n de V. Igualzinho, só que, né? Como é que eles vão se relacionar? Vamos lá. Então, como a gente viu, né? Quando eu troco da base alfa para a base beta, eu preciso da matriz mudança de base de alfa para beta. Então, o que que eu faço? Como a gente aprendeu lá, em matriz mudança de base, eu tenho que escrever a base alfa, ou seja, a base antiga, a que fica no topo aqui da. Eu tenho que escrever essa basezinha aqui como combinação linear da base de baixo, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó, V1, V2, Vn, escrevo ele como combinação linear da nova base, a beta. Tá? É claro que você vai ter que resolver N sistemas para calcular esses coeficientes, né? O A1, A2, assim por diante. Uma vez calculado isso aqui, né? Uma vez calculado isso aqui, a matriz mudança de base já está definida, certo? Ela é simplesmente pegar o que aparece aqui em linha e colocar em coluna. E o que aparece em coluna, colocar em linha. Então tá aqui, ó. A I de alfabeta é A11, A12, certo? O que apareceu aqui na coluna vai virar linha aqui. Então tá aqui a matriz mudança de base, que muda da base alfa para a base beta, tá? Através dessa expressão completa aqui, tá? Se você tem os coeficientes da base alfa, multiplica pela matriz I de alfa beta, vai obter os coeficientes de V na base beta. Maravilha. Agora vamos ver o que que acontece, né? Vamos ver o que que acontece lá nos funcionais, né? Quando é que eu mudo da base alfa estrela para a base beta estrela. Então, novamente aqui, né? Aquele mesmo papo, né? Alfa é VI, alfa estrela é FJ, relacionadas pelo delta de Kronecker, a beta é WL, a beta estrela é sigma K e a sigma, a base dual e a base beta, né? Beta dual e beta são relacionadas através do delta de Kronecker. Tudo igual. Então vamos buscar a matriz que relacione, né? A φ alfa com a φ beta, né? Aqui φ de V1, φ de V2, φ de Vn, aqui φ de W1, φ de W2, φ de Wn. Pessoal, é muito simples, tá? Olha só o que a gente vai fazer. Um funcional, né? O funcional genérico, ele vai ser escrito assim, né? Repara, ó. Φ de V1, φ1, φ de V2, φ2, φ de Vn, φn. E com relação, isso na base alfa. Botei aqui em azul. Com relação à base beta, beta estrela, ele vai ser φ de W1, sigma 1, φ de W2, sigma 2, φ de Wn, sigma n, tá? Isso para um funcional genérico φ. E, né, no espaço dual. E no espaço V, o que a gente tem é o V, que é o φ1, né, de V, V1, φ2 de V, V2, φn de V, Vn. E, né, isso na base alfa, eu coloquei aqui a base alfa em azul, as bases alfas, né, em azul, e as bases betas eu coloquei aqui em vermelho. Então aqui vai ser sigma 1, né, de V, W1, sigma 2 de V, W2, e assim sigma n de V, Wn. Tá? Agora, vamos ver como é que relaciona, né, esse com esse aqui. Então vamos lá. Então, aqui, pessoal, vamos pegar essa V aqui, tá? Então aqui vai ser, olha aqui, sigma 1 de V multiplicado por V1. Aí no lugar de V1 eu coloco lá a expansão com relação, né? A expansão que a gente tinha aqui, né? No lugar de V1, eu vou colocar essa expansão aqui nos Ws, tá? No lugar de V2, a mesma coisa. A gente vai fazer isso naquela última equação lá para os Vs, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer é simplesmente isso aqui. Vamos pegar essa expressão aqui para V lá na base, né? Alfa estrela, e vamos substituir ele pela expressão com relação à base beta, tá? Né? A base, perdão, alfa com relação à base beta. Então, colocamos lá a expansão, né, dos VIs com relação aos WJs, aqui na expressão, né? Isso vai ser igual, né, a essa parte aqui, tá? Então agora, ó, você vê que ficou tudo em função dos Ws, né? Do tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Então isso permite.
comparar os coeficientes, né? Tá? Como eles são todos LIs, então os coeficientes são idênticos. Maneira única, né, pessoal? Lembra que todo vetor é escrito de maneira única. Então, com relação à base, então os coeficientes são obrigatoriamente idênticos, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente chegou à conclusão que o sigma 1 de V é essa expressão aqui, tá? A gente fez a comparação, né, com relação aos φs. O sigma 2 de V é essa expressão aqui com relação aos φs. O sigma n de V é essa expressão aqui com relação aos φs, tá? Agora vamos pegar a equação de cima, né? E vamos aplicar o funcional φ em cima de um vetor genérico V, porque é o que aparece aqui. Então, eu peguei ele ali, vai dar φ de V1. Φ1 de V, né? Aplica o V em cima dele. E o lado direito a mesma coisa. Esse aqui, né? Com relação a alfa estrela e esse aqui com relação a beta estrela. Aí vamos aplicar esses caras aqui. Vamos pegar esses de baixo agora, os sigmas, né? E vamos colocar eles em função dos alfas. Aí a gente vai poder comparar os coeficientes nas bases diferentes. Tá? Fazendo isso, né, ou seja, substituindo os sigmas i's de V na expressão acima, aqui assim, a gente vai poder comparar. Então, a gente vai ver que o φ1 de V1, tá? Lembra lá, quem é o φ1 de V1? É o alfa 1, né? É o A1. Ele vai ser dado por essa expressão aqui. O φ de V2, que é o A2, vai ser dado por essa expressão aqui, tá? Ou seja, agora a gente é capaz de calcular, ó, os coeficientes da φ com relação à base dual alfa estrela com os coeficientes de, né, φ com relação à base beta estrela, que é o que a gente queria. Então a gente pode mostrar que essa expressão aqui equivale a isso aqui, ó. Aqui os vetores, né? Aqui os coeficientes da φ com relação à base alfa estrela e aqui os coeficientes da φ com relação à base beta estrela. Repara, essa matriz que aparece aqui não é a matriz mudança de base, é a transposta dela. E aparece tudo meio trocado de lado aqui, ó. Aqui apareceu o alfa aqui e aqui o beta aqui. Bom, fazendo o transposto dessa equação aqui, a gente vai colocar no padrão que a gente queria lá, né? Porque repara, a gente tinha feito assim, né? Ó, lá na base V, né, nas bases de V, a gente tinha, né? V beta, né, e de alfa beta, a equação que a gente tinha encontrado lá, né? E aqui V alfa. Tá, então eu quero usar o alfa partindo daqui, chegando ao beta. Então aqui em cima eu tinha o contrário, né? Mas fazendo o transposto eu obtenho aqui, né? Então, comparação, ó. Então na base alfa, que é a antiga, eu tenho isso, e aqui na base beta, lembrando que é estrela, né, pessoal? Mais uma vez, pô, né? Mas enfim, isso aqui é estrela, estrela, claro, né? Agora olha só, repara que quem vai fazer a transição não é mais a I de alfa-beta. Pelo contrário, quem faz a transição lá no espaço das duais é a inversa transposta, tá? Então, essa daqui, a I de alfa-beta, faz a transição da base alfa para a base beta em V. Agora, lá no dual, quem faz essa transição não é a I de alfa-beta, tá? É a inversa dela transposta, certo? É a I de beta-alfa transposta. Essa é que faz a transição, tá? Então, vê a diferença. Enquanto que em V, quem faz a transição de alfa para beta é a I de alfa beta, quem faz a transição da base dual alfa estrela para a base dual beta estrela é o transposto dessa, é o transposto da inversa, que é também o inverso do transposto, né? A gente sabe que é a mesma coisa, tá? Eu deixo como exercício aqui para vocês, então, verem o seguinte, né? A gente fez aquele exemplo onde a base alfa do R2, no caso, era V1, 2, 1 e V2, 3, 1, né? A gente encontrou a base dual, certo? É o exercício que a gente fez na aula passada, encontramos a base dual, tá? Agora, eu vou dizer para você o seguinte, imagina que você tem uma outra base beta do R2, que é dado por W1, W2, tá? Eu vou pedir para você calcular a base
dual a beta, tá? E considere que φ de alfa, tá? É 3 menos 2. Eu quero que você calcule o φ de beta, utilizando naturalmente aquela coisa lá, né? A matriz. E eu quero que você exiba, tá? O funcional φ, a forma final desse φ aqui que você calculou, que a gente deu aqui, tá? Então fica como exercício vocês fazerem isso. Boa aula. A gente vai seguir daqui a pouco já com uma nova aulinha falando sobre o significado mais profundo do que vem a ser a transposta de um operador linear, tá certo? Como eu falei para vocês, a transposição de matriz ela parece um pouco artificial aqui no início, né? Dá a impressão que é só uma brincadeira, pô, trocar uma matriz, troca o linho que é por coluna e tal. Será que isso tem algum significado mais profundo? Sim, vai ter. A gente vai ver qual é.